Gênesis 8. Vamos ler uma passagem muito conhecida que vai falar sobre Noé. Eu quero ler e chamar depois a atenção a alguns detalhes. Vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis 8, versículo 15. Todos comigo? Amém? Caso você não consiga achar na sua Bíblia, vai estar aqui na mídia. Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os seres vivos que estão com você, as aves, os animais de rebanho e todos os animais que rastejam sobre a terra. Faça-os sair para que sejam abundantes sobre a terra, que sejam férteis e se multipliquem. E aí então Noé saiu da arca com a sua mulher e com os seus filhos, e as mulheres deles e com todos os animais de rebanho, todos os que rastejam sobre a terra e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, atenção aqui nesse detalhe, senhores. Depois de sair da arca, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos esteja inclinado para o mal desde a sua juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Amados, hoje nós vamos falar sobre algo incomum, que são os altares e os memoriais que são levantados ao longo da Bíblia. Hoje nós vamos comentar sobre a importância de cada um desses dois instrumentos que são muitas vezes citados na Bíblia, e às vezes nós confundimos um com o outro, ou até mesmo não damos o devido valor ao que é um altar e ao que é um memorial. A gente tem muito costume de falar, né? Vem aqui até o altar, na igreja, né? Isso aqui é um altar. Mas o que isso significa, o porquê que isso existe, é uma outra história. E é disso que nós vamos falar hoje à noite. Até porque, como o nosso presbítero já disse, hoje nós celebramos um memorial. Não é mesmo? Hoje celebramos um memorial perpétuo, até que o Senhor retorne, que se chama a Ceia do Senhor. Então nós vamos entender um pouco a respeito disso, entender a importância desses elementos e como o descaso por eles pode nos levar ou não nos levar ao lugar onde queremos. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, meus irmãos, então vejam, eu chamei a atenção de vocês aqui, primeiro em Gênesis, porque existe um segredo que vem escrito, que passa desapercebido. Eu quero sempre te chamar a reflexão que quando você lê a sua Bíblia, você precisa prestar muita atenção, porque primeiro, como dizemos aqui nesse púlpito, diversas e diversas vezes, não tem palavra à toa na Bíblia. E além disso, a ordem das palavras na Bíblia, ela diz muito, elas importam. Certas coisas não acontecem em ordem trocada na Bíblia. E quando as pessoas que lá estavam fazem de maneira trocada, de maneira inversa, algumas consequências acontecem. Então vejam, nós vimos a história de Noé. Você já bem conhece a história, que ele foi chamado a construir uma arca para que entrasse com a sua família e anunciasse àquela cidade que estava ao seu redor a respeito do juízo de Deus que viria. E as pessoas não acreditaram, descreram, zombaram e acabaram colhendo a ira de Deus. Somente aqueles que estavam na arca foram salvos. Mas chega uma hora em que essa história ela vai chegando ao fim e a cólera, a ira de Deus cessa e a terra começa a esvaziar, as águas começam a dissipar
e é chegado o momento de povoar novamente aquela terra. Então a gente não pode esquecer que Noé teve uma bênção. Noé teve uma bênção que foi ter a sua família poupada, a sua parentela. E com ele também, com esta bênção, seguiu-se uma missão de, através daqueles valores que ele tinha, por isso ele fora escolhido para perpetuar a humanidade, ele tinha agora a missão mais difícil, que era ide andar e povoar a terra. Mas é muito interessante que lá no versículo 18 diz, enquanto Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos, e todos aqueles animais, né, os pares e os animais de rebanho, que eram os responsáveis por trazer ali o alimento para eles ao longo daquele longo período em que eles estavam, ele faz algo. Antes de iniciar a sua missão, antes de começar a desfrutar de terra firme, como chamamos, né? A gente vê muito em filme, caramba, terra firme. E olha, eu digo uma coisa para vocês, quem passa muito tempo ou voando em um navio, quando você pisa na terra, dá uma sensação de alívio tremendo. Imagina esse homem que ficou muito tempo dentro de uma arca, não muito agradável, não muito cheirosa, não é mesmo? Mas uma coisa chama atenção, gente. Esse homem, ao sair da arca, ele faz uma coisa. Ele vai e constrói um altar dedicado ao Senhor. E ele toma alguns dos animais, a Bíblia fala animais de rebanho, ou seja, ele não pega e ceifa aqueles que eram espécimes para se procriar, ele pega animais de rebanho, ou seja, pega aqueles que eles estavam consumindo e cuidando, e algumas aves também. E faz o quê? Sacrifício. Ele sacrifica ao Senhor. Ele oferece um holocausto sobre aquele altar. Então veja, bota aqui a imagem, por favor, na tela. Eu coloquei uma imagem, selecionei na mídia, para que a gente pudesse imaginar, visualizar legal, né? Então aqui a gente tem aqui o arco-íris, que ele é o símbolo da aliança, que o Senhor fala, botarei um símbolo memorial entre vocês para que vocês nunca esqueçam da aliança que eu estou fazendo agora, de não mais exterminar a humanidade. Ele começa a construir um altar de pedras. Então você imagina que a construção de um altar, ela leva tempo. Tá? Quantas aí já viram fotos das pessoas que vão para a cachoeira e começam a catar aquelas pedrinhas, né? Aí começa a fazer uma pedrinha em cima da outra, bonitinha, equilibrando, é maneiro, né? É legal. Noé foi o primeiro a fazer isso aí. Ninguém inventou isso aí não, tá? Se alguém falar que é a espiritualidade dos ancestrais, não. O primeiro que fez isso aí foi Noé, tá bom? Dá um trabalhinho. Então, catar pedra dá trabalho. E o melhor, você catar uma pedra que você possa fazer de superfície para fazer um altar, é uma outra história. Além de peso, demanda tempo. Então ele investiu tempo antes de começar a sua missão, ou antes de desfrutar daquilo que tinha na terra para ele, ele separa o primeiro momento para o Senhor. Princípio das primícias. Primeiro eu dou ao Senhor. Antes de desfrutar dessa terra que Ele está me entregando, eu vou parar um tempinho aqui, vou construir um altar para oferecer um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que após feito isso, o Senhor sentiu o aroma agradável daquele holocausto. E aí ele vai e diz que nunca mais, embora a humanidade tenha em sua essência o mal desde a juventude, eu não mais os destruirei. Você consegue enxergar a profundidade disso? Porque nesse momento crucial da humanidade, uma atitude acertada fez toda a diferença para que Deus estabelecesse uma aliança com os seus dali para frente, por causa de uma atitude acertada, porque a pessoa separou o primeiro, o que há de melhor, aquilo que pudesse fazer falta, porque ele tinha que cultivar a terra ainda. Talvez fosse escasso aqueles animais de rebanho, mas ele decide ainda assim pegar e sacrificar e entregar ao Senhor. Amado Pai, eu te entrego tudo isso aqui que o Senhor está me dando agora. O Senhor separou para mim e para minha família. Antes de mais nada, eu entrego aquilo que eu tenho, o que há de escasso, porque primeiro é teu, depois eu desfruto. Ele não pegou e fez um churrasco para a rapaziada. Ele pegou e entregou ao Senhor. Esta é a primeira passagem
que diz sobre a construção de um altar dedicado ao Senhor. Amém? Quem está comigo diz amém. Pois bem, então, o nosso objetivo aqui é entender um pouco o que significa tudo isso. Noé tirou isso do nada, né? A gente costuma dizer que muitos princípios eles foram ensinados desde o Jardim do Éden. E eles foram passados de um para o outro, até começarem a ser registrados. Esse é um dos mais antigos. Então veja, vamos mergulhar hoje numa rápida conversa sobre o que é um altar, o que é um memorial e a importância. Começamos a ver que atitudes de construir um altar diante de algo entregue do Senhor faz muita diferença. Ou vocês acham que foi por acaso que o Senhor estabeleceu que nunca mais destruiria a humanidade? Porque senão ele já teria falado, me arrependi e nunca mais farei. Pode sair e começa a desfrutar. Mas não foi assim. Altares, meus irmãos, são lugares onde o povo de Deus marca, delimita ou escolhe para se encontrar com Deus. Ou são lugares em que você tem algo com Deus e você reserva um local, você marca um local para fazer a sua adoração, a sua entrega ou o seu sacrifício. Em Gênesis, um pouco mais à frente, Gênesis 12, 7, diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. E aí, então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É como se fosse um estabelecimento de marcos, de locais. Olha, aqui apareceu o Senhor e me entregou algo. Farei um altar, mas não só para marcar, farei um altar para entregar também algo a ti, por aquilo que o Senhor está me dando. Abraão ouviu a presença do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, e imediatamente ele decidiu fazer algo diferente, para que ficasse marcado. Sabe por quê? Um dia eu me perguntava, mas Senhor, por que tantos altares foram estabelecidos? Eu comecei a revisar na Bíblia quantas vezes isso aconteceu, eu falei, olha, são muitas. E no mesmo momento em que eu me questionei, o Espírito Santo falou no meu coração, é simples. Um altar você consegue enxergar e você não esquece. Quando você estabelece algo, aquilo fica visível aos seus olhos. Eu sei que o homem precisa enxergar. E quando você enxerga isso não sai mais da sua mente. Você não esquece tão facilmente. Por isso a importância de altares, quando estabelecidos da forma correta e consagrados a Deus, eles marcam não somente promessas e caminhos, mas marcam em um tempo e fisicamente aquele lugar e o que aconteceu ali. Já parou para pensar isso? Jacó também teve uma experiência simples. Enquanto fugia da sua parentela pelo problema que ele causou com seu irmão, lá em Gênesis 28, 18, diz assim, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como um travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre ela. Porque naquela pedra que ele havia dormido, havia sido revelado a ele em sonho que ali era um lugar santo. Santo por quê? Porque ali estava a presença do Senhor. E ele decide marcar isso. Depois de uma experiência impactante na sua vida, ele decide deixar isso marcado, não somente para ele, mas para aqueles que viriam depois dele. Aqui eu tive uma experiência com Deus. Aqui me fora dito que é terreno santo, que aqui são as escadarias para o céu. E ele vai e marca isso. E é interessante que um altar estabelecido, ele tem o poder de transformar um simples local em um lugar santo, em um lugar especial, em um lugar que te remete a algo do Senhor. É por isso que estabelecemos altares, por exemplo, na igreja. Determinamos que aqui, neste lugar, é estabelecida uma superfície a qual pessoas trarão os seus sacrifícios. E vamos falar a respeito desses sacrifícios mais à frente. Nós trazemos ao altar, na igreja, as nossas petições, as nossas orações, trazemos também as nossas ofertas e os nossos dízimos e entregamos ao altar para que o sacerdote ou aquele que conduz o trabalho na igreja possa fazer o sacrifício. Assim como era feito na época de Israel,
Quando tinha o sacerdote, o sumo sacerdote que fazia a propiciação pelo pecado do povo. Ele se purificava e conduzia o sacrifício que as pessoas traziam até ele, até o altar, para que fosse entregue ao Senhor. Quem está comigo, diga amém. Estamos bem? Respira, domingo, amanhã, segunda-feira, vamos ser renovados pela palavra, irmãos. Vamos lá, não deixa esmorecer. Pois bem, falamos de altares. Altares são simples, porque, na teoria, você, Felipe, acabou de me dizer que eles são edificados, eles podem ser vistos. Sim, muito bem. Mas então, o que são os memoriais? Será que então os memoriais vêm de memória, vem algo somente da minha mente, que eu não consigo enxergar? Depende. Depende, como o próprio nome já diz, os memoriais são algo que te remete à memória. São marcas ou práticas que nos lembram dos grandes feitos de Deus. Você quer um exemplo? Vamos lá. Abre lá em Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Vamos ler a partir do 1 até o 9. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera entre os israelitas, um de cada tribo lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Veja, agora não temos somente a marcação de um encontro com Deus, mas nós estamos criando naquele lugar algo perpétuo para que fosse para Israel um sinal de que havia também um favor de Deus sobre eles. Aqui foi explicado que o povo precisou atravessar o Jordão. E nesse momento as águas também baixaram e eles puderam atravessar a seco o rio Jordão. E o Senhor manda, através de Josué, para que fosse estabelecido um memorial para que o seu povo nunca esquecesse quando passasse por aquele rio e visse aquelas pedras. Porque é algo que chama atenção. Pedras empilhadas em lugares aleatórios. A natureza não faz isso por si só. E aí você gera curiosidade. Olha, o que é isso aqui? Pedras, uma em cima da outra. Alienígenas? Não foram alienígenas. Muitos dizem que as pirâmides do Egito foram alienígenas, né? Não! As pirâmides foram um memorial para aquela geração que se perpetuou até os dias de hoje, que remetem àquela civilização antiga num tempo antigo. Assim como essas pedras no Jordão simbolizam a passagem do Israel e as suas tribos por aquele lugar, manifestando o poder e a misericórdia de Deus. Mas será então que só coisas físicas podem servir de memorial? Não. Qual outro memorial no Antigo Testamento que nós temos que marcou o povo? Ele vem um pouco antes de Josué. Se vocês puxarem, já falamos das pirâmides, puxa um pouquinho antes. O que temos a respeito da Páscoa? A Páscoa, ela serve como um memorial para o povo de Israel. A celebração da Páscoa, Pesach, passagem, ela é um memorial eterno para o povo de Israel, para que eles nunca esqueçam o poder e a misericórdia de Deus sobre a vida deles, que os libertou da escravidão no Egito e os conduziu até a terra prometida.
O memorial da Páscoa é uma ordenança do Senhor eterna para o povo de Israel, para que eles nunca esqueçam quais foram as suas origens, da onde eles saíram e para onde eles foram. É por isso que é tão importante o que nós chamamos de memoriais ou tradições. Alguns gostam de falar sobre cultura, porque esses valores, eles remetem a algo que aconteceu no passado, a comportamentos que foram impostos ou adquiridos para que formassem a identidade de um povo. Os memoriais, eles servem exatamente para isso. Quando você vai e cumpre uma tradição, você está fazendo um memorial sobre o porquê daquela tradição. E eu quero chamar você a atenção nessa noite exatamente por isso. Porque eu e vocês, como cristãos, nós somos conhecedores da palavra. Sim, nós somos e devemos ser. Mas é interessante que muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, elas não vêm exatamente da Bíblia. E é interessante que você comece a se perguntar por que você faz ou deixa de fazer certas coisas na sua vida, como cultura ou como memorial. Porque sempre quando você repete algum tipo de comportamento ou atitude, isso pode ter uma raiz, e ela pode estar no passado. E você repete, vai fazendo aquilo sem saber, quando você vê, você está imerso em algum tipo de problema, ou você está em pecado contra a palavra, ou está até mesmo fazendo certas coisas ocultas que você nem mesmo sabe o motivo delas. Um exemplo disso, sabe qual é? O carnaval. Tivemos a oportunidade, na semana passada, trazermos uma ministração exclusiva sobre algumas coisas que acontecem no carnaval, sobre o preenchimento de tradições de outras religiões e de ocultismos e rituais que se passam ao longo daquela fantasia que distrai os seus olhos e você acaba por repetir certos comportamentos que não condizem com a Bíblia. Por isso que é muito importante estarmos alicerçados na palavra e cada coisa que fazemos no nosso dia a dia nos questionarmos. Isso está de acordo com a Bíblia ou vai contra a Bíblia? É muito comum, você sabe, aqui no Brasil, ainda existe isso muito enraizado. A maioria das crianças, elas nascem, tadinhas, elas não têm um discernimento, mas elas são levadas a alguma igreja e são batizadas, não é mesmo? É muito comum. Pessoas que não são cristãs fazem questão de quando um bebê nasce, chamam uma pessoa de madrinha, outra pessoa de padrinho, geralmente é a pessoa que ela é mais chegada, é o melhor amigo ou algum tio da família que é querido, e fala, olha, você é padrinho do meu filho, você é a madrinha do meu filho, e eu quero que você vá batizar ele na igreja. É uma tradição. Por incrível que pareça, é uma tradição no Brasil. Você vai e leva uma criança que não sabe nem o que está acontecendo e leva ela às águas. E ela é batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, quando você cresce um pouco na fé, você descobre que o batismo, ele tem que ser um processo de ser tomada a decisão. Porque o batismo ele tem um simbolismo. O batismo nas águas, assim como João Batista fazia, era um batismo de arrependimento. Como que uma criança, um bebê recém-nascido, vai se arrepender de algo se nele não há ainda pecado? Somente a essência do pecado que vem de Adão. Uma criança tem a capacidade de discernir se ela está se arrependendo do pecado ou não? Não tem. Mas é um comum, é uma tradição. E aí ela cresce, chega aos seus 10, 12, 15 anos, entra na fé, conhece a Cristo, e aí lhe é feita aquela pergunta, irmã, irmão, meu jovem, minha jovem, você foi batizado, você, Não, sim, eu tenho fotos do meu batismo de quando eu tinha 6 meses de idade, foi lindo, maravilhoso. E tadinha, ela não entende sobre aquilo. E aí vai a pessoa, explica para ela, que tem que ser feito todo um trabalho de desconstrução para ensinar a verdade. Eu usei um exemplo simples, mas cuidado, tem coisas que nós fazemos que nos levam para uns caminhos tortuosos. Tem gente que no final do ano pula ondinha, tem gente no final do ano ou no meio do ano que gosta de pular fogueira, E aí uma série de memoriais e coisas que não condizem muito com a palavra. Então tome cuidado. Tudo que você faz, que você repete,
O ato da ceia, que em alguns momentos nós estaremos imersos, ele não pode ser automático. É por isso que investimos tempo aqui nesse lugar, para que vocês aprendam o que é um altar, o que é um memorial, para que vocês façam as coisas com ciência. Não queremos pessoas automáticas, queremos cristãos capazes de transformar o mundo das portas para fora e ensinar as pessoas. Mas é para isso que nos alicerçamos na palavra e trazemos aqui conhecimentos e fazemos questão de explicá-los. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Meu Deus do céu, glória a Deus, que esse amém também não seja automático. Amém? Amém. Pois bem, nós falamos a respeito de altares e sacrifício. Lá, o altar, é interessante que uma das funções primordiais dele, meus amados, prestem muita atenção nisso, porque isso vai se linkar aos seus dias de hoje. Um altar ele é feito para adoração e sacrifício. É a sua primeira função. O próprio Deus, depois de diversas pessoas terem já como ensinamentos esse tipo de atitude, lá em Êxodo 20, o próprio Deus diz assim: faça-me um altar de terra e nele ofereça-me holocaustos e sacrifícios de comunhão, ovelhas e bois. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a minha memória, virei a você e me abençoarei. Veja, eram pontos, um altar é um ponto de conexão entre o homem e Deus. É um lugar separado que você constrói para ter um algo a mais com o Senhor Jesus. É interessante que além de você entregar algo sobre ele, você também marca um encontro, você deixa um lugar determinado, separado para que isso seja feito. É por isso que quando nós estamos em igreja, nós estamos em comunhão, no que chamamos de igreja, esse espaço, nós temos um lugar chamado altar, porque nele, espiritualmente, está o que se constitui um altar, onde você pode vir e trazer as suas ofertas, você pode vir e trazer as suas lágrimas, para que Deus possa contemplar, não que você não possa fazer isso na sua casa, não é isso, pelo contrário, você pode também. Mas quando há delimitado um lugar especial para isso, há também um quê diferenciado, o porquê está ali. Gênesis 35 diz, para Jacó: suba a Betel e estabeleça-se ali, e construa um altar a Deus. Esse Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Ele vai e constrói um altar naquele lugar e chama de El Betel, porque ali Deus lhe havia aparecido. Em contrapartida, os memoriais, eles têm um propósito de sempre te lembrar atos, primeiramente atos que passaram ou tiveram a presença de Deus. As próprias pedras no Jordão, em Josué, nos dizem a respeito disso. Mas é mais interessante que o memorial ele não serve só para você. Ele está relacionado ao legado. Preste muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Quando você tem uma vida em Cristo, você passa por diversas experiências. Tá? Você passa pelo arrependimento, pela conversão, pela transformação, pela frutificação. E você leva uma vida em Cristo, frutificando na sua vida, na sua família, no teu bairro, na tua cidade, no reino. E é muito interessante que toda a tua história e a manifestação de poder de Deus na tua vida e através de você, isto serve como memorial primeiro para você. Nós costumamos dizer, isso não é só um costume, isso é uma verdade, que nós carregamos a responsabilidade, ou o peso, como alguns preferem dizer, do milagre que nos aconteceu. Sabe por quê? Porque uma vez que você experimenta, meus irmãos, o poder de Deus na tua vida, que você experimenta o milagre e o favor dele, você é responsável por carregar este milagre e testemunhar dele para que as pessoas vejam
que Deus é Deus. Não se resume a somente a misericórdia de Deus sobre a tua vida, porque Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Mas uma vez que acontece sobre você um milagre, isso se torna um memorial na tua vida. Para onde quer que você vá, você carrega esta imagem. Você carrega este testemunho do poder e do favor de Deus. Mas muito mais interessante do que você são aqueles que estão ao teu redor vendo. E muito mais interessante do que são aqueles que estão ao teu redor é a história dos que ainda virão, que ouvirão falar a respeito de você e do que te aconteceu. Isso se chama legado. O memorial ele é estabelecido para que seja levado de geração a geração. O que estes homens fizeram durante a pregação do Evangelho e depois da ascensão de Cristo através do livro de Atos, nos serve como um memorial para que hoje nós possamos não somente aprender a palavra, mas que possamos manifestar através dela tudo que fora feito no passado. Porque eles estiveram lá testemunhando, dizendo, é possível. É possível fazer sim. E eu estou aqui, a minha vida está aqui provando isso para você. Paulo diz que ele carrega no corpo as marcas de Cristo e o faz com orgulho, porque por onde ele passava, homens e mulheres olhavam para ele e falavam, aquele é Paulo, a qual sofre diariamente e já até morreu por Cristo e foi trazido dos mortos de volta. Aquele é Paulo que leva as marcas do Evangelho. Aquele é Paulo que levou, sem medo algum, o Evangelho a gentios e foi até Jerusalém para se apresentar depois de virar um recém-convertido ao cristianismo, digamos assim. Mesmo sabendo que os judeus que ele perseguia o julgariam e não o ouviriam, ainda assim ele foi sem medo, pelas marcas que ele carregava, que era um memorial eterno para ele, de quem é Deus e o poder de Deus que se manifestava. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiência de morte ou quase morte, por experiências de acidente ou não, mas eu falo com toda certeza, porque aqueles que já passaram vão se identificar com o que eu estou falando, e o que aqueles que ainda passarão vão entender quando passarem, que cada vez que você passa por uma experiência como essa, um milagre ou algo sobrenatural, que você fica marcado no seu corpo, você não esquece. Eu, assim como muitos neste lugar, passei pelo vale da sombra da morte. E hoje, carrego no meu corpo as marcas do poder de Deus, porque se eu estou vivo, é pela misericórdia dele. Cada vez que eu olho para a minha mão, para o meu braço, que eu me olho no espelho, eu literalmente vejo, e é inegável, que eu carrego um milagre dentro de mim. Eu sou responsável por transmitir esse milagre às pessoas, para dizer, o Senhor guarda, o Senhor salva, o Senhor está contigo. Não importa onde você vai, Ele está zelando por ti. Tão somente acredite, tão somente seja fiel, tão somente ande nos seus caminhos, porque aconteceu comigo. E eu posso mostrar para você. Tão somente creia. É por isso que é tão importante você ter um memorial na tua vida, na tua família, porque cada vez que você olha a tua história, cada vez que você olha a história dos teus filhos, você vê o milagre, o favor de Deus. E aonde quer que eles estejam indo, eles veem quem foi o pai, quem foi a mãe e qual é a história que eles carregam. A sua reputação chega antes da sua presença. É por isso que precisamos entender, amados irmãos, que antes, o que chamamos do Antigo Testamento, nós tínhamos altares físicos, memoriais, pedras, lagos, rios, tradições que remetiam ao poder de Deus. Mas uma vez que Cristo vem, prega o seu evangelho, o evangelho da graça, do amor, e vai aos céus e nos envia o seu Santo Espírito, a coisa ela muda um pouco diferente. Por que muda, Paulo? Por que tem tanta diferença? Por que eu ouço por aí afora que o Antigo Testamento era uma coisa e o Novo era outra? Teve mudança? Deus mudou? Como é que funciona isso? Não, é simples.
Uma vez que fomos remidos pela graça e pelo sacrifício de Cristo, nós voltamos a ter acesso direto ao Pai. Glórias a Deus por isso. É graças ao sacrifício de Cristo que literalmente o véu, que era no Santo dos Santos, o véu que separava a porta para a entrada do Santo dos Santos, ele foi rasgado e nós temos acesso direto ao Senhor Deus. E é graças a isso que não mais precisamos nos reunir, ir a templos, é graças a isso que não precisamos mais nos reunir e fazer sacrifícios de sangue, porque o seu sangue já foi pago. O seu sangue precioso e santo foi derramado naquela cruz para que eu e vocês nunca mais precisássemos pagar com sangue os nossos pecados e as nossas falhas. É graças a Cristo que eu e você que está na internet, desse lado da tela, que está me ouvindo agora, sabe-se lá quando, é graças ao sangue de Jesus que você hoje tem a oportunidade de ser religado aos céus e ter um relacionamento íntimo com Deus. É graças a Ele que a humanidade ainda não é consumida pelos seus muitos pecados, porque cada dia que Ele nos dá, temos a oportunidade de nos arrependermos. Mas mais importante do que isso, não mais ficamos limitados a espaços físicos. Uma vez que antes os altares eram estabelecidos de pedra para serem feitos sacrifícios de sangue para perdoar-nos, hoje o nosso corpo é um altar vivo ao Senhor. Graças ao sacrifício de Cristo, eu e vocês somos um altar que podemos entregar através da nossa vida, da nossa renúncia de escolhas, os nossos sacrifícios a Deus. Não mais precisamos pagar com sangue, porque o preço já foi pago. Mas saiba que eu e você somos um altar para Deus. E nesse altar tem que ser feito diariamente a propiciação pelos seus pecados. Tem que ser feito da forma correta ao acordar pela sua manhã. Você agradecer ao Senhor e fazer um sacrifício no tempo que você separa para agradecer a Ele por mais um dia de vida. É nesse altar, é no seu corpo, é em espírito que você dobra o seu joelho, derrama as suas lágrimas, e isso é recebido nos céus, não mais em pedra, mas em carne, porque o Espírito Santo agora habita em você. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Hoje nós não construímos altares com pedras, mas cada ato de obediência, de louvor, de perdão é um sacrifício feito a Deus. Quanto tempo mais você vai desperdiçar? Você hoje não precisa sair da tua casa, ir até Jerusalém, uma vez por ano, 2 vezes por ano, entregar a sua oferta. Só precisa dobrar o seu joelho. E cada renúncia que você faz, cada entrega, cada tempo, cada oração é um sacrifício a Deus. 1 Coríntios 11, 24 e 25 vai falar para a gente não mais de um altar no Novo Testamento, mas de um memorial estabelecido no Novo Testamento. Se antes falávamos do tempo da lei, dos tempos onde tudo era preciso ser feito fisicamente ou visualmente para que o povo não esquecesse, hoje temos o privilégio e o prazer de ver isso de uma forma diferente. 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz: e dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado para vocês, façam isso de memória em mim. Ou seja, foi estabelecido a ceia do Senhor, onde é o memorial que antes era realizado na Páscoa, na transição, na passagem do povo, para que não esquecesse mais de como ele saiu do Egito, com o favor de Deus, com a sua mão poderosa. O Senhor aqui estava anunciando uma forma diferente, um novo memorial para aqueles que viriam depois dele, que seria o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Nos foi ordenado que fizéssemos isso até o fim dos tempos. Para quê? Para quê? Para que nós nunca esqueçamos, nós daqui e aqueles que virão depois de nós, o sacrifício de Cristo
e a sua promessa da sua volta para o julgamento da terra. Se antes, eu e vocês, tínhamos memoriais físicos, precisávamos ter tempo separado para ver algo, hoje, a coisa mais importante que não podemos esquecer é que o Senhor deu como ordenança perpétua que celebremos até o fim dos nossos dias ou até o retorno dele a ceia do Senhor, para que nunca esqueçamos o preço que foi pago por nós, para que nunca esqueçamos que fomos alcançados não por homens e mulheres e pedras, mas pela graça de Deus, pelo seu amor que criou um plano perfeito desde lá do Éden para nos religar a Deus. Hoje eu e vocês não precisamos mais carregar pedras, não precisamos mais lutar, atravessar rios e mares para alcançar o favor de Deus. Então somente precisamos nos conectar através do seu Espírito Santo. Mas aí eu pergunto, para nós finalizarmos e partirmos para a ceia do Senhor. Diante de um processo tão maravilhoso e tão perfeito, você tem edificado um altar dentro da tua casa? Você tem edificado o teu altar dentro de você para entregar a Deus algo? É a primeira pergunta que eu faço para você. Você tem separado um tempo para orar, para ler a Bíblia? Para em cada coisa que Deus manifeste um favor na tua vida, você oferecer um sacrifício a Ele, em gratidão? Conseguiu uma vaga de emprego, uma promoção no emprego, começou a estudar. Você tem ofertado o que chamamos de sacrifícios de agradecimentos ao Senhor? O que você tem feito com isso? Porque agora eu volto no início da nossa mensagem e eu falo sobre Noé novamente. Uma atitude feita da forma certa, meus irmãos. No momento certo, na ordem certa, faz toda a diferença porque você vai alcançar. Você está começando um projeto novo? Você dobrou os seus joelhos ao Senhor? Edificou um altar na tua casa? Para agradecer por isso? Porque se você não fez, desculpa te dizer, teu projeto pode dar errado. O Senhor abençoa até mesmo aquilo que não está no coração dele. Ele só não vai abençoar aquilo que vai te fazer perder dele. Mas o Senhor abençoa nossos planos, os nossos desejos. Ele abençoa. Ele abençoa se você entregar a Ele. Você tem feito isso? O que você está construindo como memorial na tua história? Quando as pessoas olham você na rua, o que elas enxergam? O que vem? A memória delas. Porque você é um memorial vivo. A tua vida, a tua história, a tua família, ela serve de testemunho sobre quem você é. E o que as pessoas enxergam quando olham para você, eu te pergunto? O que elas enxergam? Será que elas veem Cristo em você? Alguém que carrega a manifestação do Espírito Santo? É uma pergunta que eu faço a mim. Diariamente, aonde quer que eu vou. Senhor, que eu possa manifestar na vida das pessoas aquilo que te agrada. Porque eu quero andar conforme os teus caminhos. Eu só preciso que o Senhor me ajude através do teu Espírito Santo. Este dia eu entrego a Ti, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor me livre do mal e do maligno e me ajude a resistir às tentações que virão. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu faço todos os dias. Para que eu possa ser um memorial vivo, assim como o nosso pastor, o nosso presbítero, que por onde eles passam, as pessoas sabem, é um homem de Deus. É o pastor fulano, que já fez isso, isso e isso. Mas a pergunta agora é para nós, o que nós temos feito. Como tem sido a edificação para você do altar desta igreja? Você tem trazido os teus anseios, as tuas dificuldades, os teus planos para o altar dessa igreja, que você chama de sua? Uma pergunta que agora nós fazemos a você. Ele está aqui para isso.
Hoje ainda temos pessoas que estão aqui para ajudar a cada um de vocês a fazer a purificação do processo para você entregar o seu sacrifício a Deus. É por isso que tem pessoas na cadeia de liderança da igreja, homens e mulheres que vêm aqui pregar, que servem de intermediador para te ajudar a ajustar o que tem que ser ajustado para você entregar a tua oferta a Deus. A tua oferta não é a igreja, é a Deus. É por isso que existe esse altar e há algo que se coloca em cima dele, para que simbolize sempre. O que você traz aqui é uma oferta e sacrifício a Deus. O que eu trago aqui hoje é uma oferta e sacrifício a Deus, o tempo que eu separei para ajudar o reino de Deus. Eu estou entregando o meu sacrifício, a minha oferta. Você, na sua cadeira, você está entregando o seu sacrifício, a sua oferta também, do seu tempo. Agora, está sendo feito de coração? Ou você está obrigado aqui? Lembra que falamos sobre hábitos automáticos? Será que você veio para cá no automático hoje? Deus está te perguntando nessa noite, o que você está fazendo aqui? Você sabe por que você veio? Ou você veio por uma tradição de domingo à noite estar dentro de uma igreja? Porque alguém te chamou para aqui estar e você não sabe o porquê? Cuidado. Tome muito cuidado com as atitudes automáticas. Nós, no final do culto, também falamos a respeito, declaramos o Shema. Cuidado se você não entende o que é o Shema. Porque ele diz, ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento. E você declara isso com a sua boca. Mas será que você declarando está fazendo isso? Ou são palavras ao vento? Reflita. Nada é em vão. E que a tua vida aqui, em nome de Jesus, ela não seja automática, ela seja com discernimento da palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nesse momento, eu aproveito para concluir, falando a respeito do que vamos celebrar como memorial nessa noite. Hoje, como o Senhor Jesus nos disse, celebramos a ceia do Senhor. E este é um memorial perpétuo, até o fim de nossas vidas, ou até que o Senhor retorne e venha trazer e nos buscar e trazer julgamento ao mundo. E a palavra é muito clara que antes de você fazer isso, você precisa entender o porquê disso. É por isso que construímos toda essa mensagem para que chegasse neste momento e você pudesse entender o que está sendo feito aqui neste lugar. O que está sendo feito neste altar que marca a presença de uma igreja na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. E diante de tudo isso, hoje, esta noite, você tem a oportunidade de entender o que faremos, que é celebrar o sacrifício de Cristo e a promessa da sua volta. Mas o Senhor também nos alerta a respeito de fazer isso sem entender ou fazer de qualquer maneira. Lá em 1 Coríntios 11, 23, diz o seguinte: Coríntios 11, 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluias. Mas tem um detalhe, tem um porém. Portanto, todo aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Amém, meus irmãos? Lembre-se, o que estamos fazendo aqui é trazendo a vocês, a você que está em casa, também, o ensinamento do que é a ceia do Senhor. E nesse momento tão sublime, o nosso Senhor Jesus, ele não proíbe ninguém de fazer a ceia, ele traz a memória, ele traz a reflexão que cada um faça o seguinte: examine-se a si mesmo e que se há algo de errado, que tome a decisão de ou perdoar ou de se acertar com Deus. Cada um que toma do pão, que representa o corpo de Cristo, e cada um que toma do cálice, que representa o sangue de Cristo, e o faz em vão, comete grande pecado contra si. Não é proibido que faça a ceia, mas que você examine. E aquilo que há de errado, ou aquilo que você não saiba, que você ore ao Senhor. E peça para que o Espírito Santo traga a memória para que você possa se arrepender. E então faça parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele veio e entregou o seu corpo e o seu sangue. E eu quero finalizar aqui dizendo a vocês, porque tem uma separação. Eu não estou falando que é a parte exclusiva, mas veja, quando ele entrega o seu corpo, ele fica à disposição do seu corpo para a obra, e através desse corpo ele sofreu o que sofreu nesta terra. Ele se colocou onde talvez ninguém mais se colocasse, e fez o que ninguém fez. Cumpriu a lei, mas sofreu por isso, sofreu a tal ponto de entregar a sua própria vida e derramar o seu sangue por nós. É por isso que temos os elementos do pão, do vinho, porque hoje nós entregamos o nosso corpo ao Evangelho também, e fazemos a obra através dele, mas somos lembrados que, se necessário for, a nossa vida também é do Senhor, e que até o nosso sangue está em suas mãos. Por isso que celebramos corpo e sangue, porque Deus deu o seu próprio sangue por nós. Ele também espera que, se necessário for, nós demos a nossa própria vida, o nosso próprio sangue, pelo Evangelho.